Há noites no futebol em que o marcador se torna quase irrelevante. Noites em que aquilo que fica não são os golos nem as estatísticas, mas um único som que já não se consegue deixar de ouvir. A noite de quinta-feira, em Vancouver, foi uma dessas noites. O Canadá venceu o Catar por 6-0, uma demolição, por qualquer medida, um resultado de afirmação, o tipo de diferença que deveria dominar todos os títulos desportivos durante dias. Mas, se estava dentro do BC Place quando aconteceu, sabe que a verdadeira história daquela noite teve muito pouco a ver com o que ficou escrito na ficha do jogo. Teve tudo a ver com um som que cortou o ruído da multidão como uma faca, o estalar de um osso, audível a partir do banco, audível junto à linha lateral, audível até para um selecionador que estava a 20 jardas de distância. Esse momento, e tudo o que veio a seguir, é aquilo de que esta história realmente trata. Comecemos por enquadrar o cenário, porque aqui o contexto importa. Este não era apenas mais um jogo da fase de grupos de um Mundial. Para o Canadá, era uma noite histórica antes mesmo de qualquer golo ter sido marcado. O país que deu o hóquei no gelo ao mundo, que passou décadas a ver a sua seleção nacional de futebol lutar para competir no palco global, estava a receber o Mundial pela primeira vez, juntamente com os Estados Unidos e o México, e fazia-o com uma geração de jogadores: Jonathan David, Steven Eustáquio, Tajon Buchanan, Ismael Koné, que parece genuinamente diferente de tudo o que veio antes. Este era suposto ser o momento do Canadá e, em muitos aspectos, continuou a sê-lo. Mas a noite também teve um custo que nenhum resultado consegue contabilizar. Cerca de 10 minutos depois do início da segunda parte, com o Canadá já em claro controle do jogo, Koné seguia uma bola no meio-campo quando o médio do Catar, Assim Madibo, entrou por trás. A entrada chegou tarde, foi imprudente e o desfecho foi imediato e grave. Koné caiu instantaneamente agarrado à perna esquerda. Jogadores das duas equipas juntaram-se à sua volta em segundos, mas foi a reação do lado canadiano que disse tudo sobre a gravidade do momento antes de qualquer anúncio oficial. O capitão do Canadá, Steven Eustáquio, foi um dos primeiros a chegar junto do colega. Mais tarde, tudo o que conseguiu dizer foi isto: vi a perna dele, percebi imediatamente que alguma coisa não estava bem. Jesse Marsh, de pé na zona técnica diante do banco, não precisou de repetição nem de informação médica para compreender o que acabara de acontecer. Depois do jogo, disse aos jornalistas que ouviu os ossos a partir do sítio onde estava. Esse tipo de detalhe não desaparece da memória. Madibo recebeu cartão vermelho direto pela entrada, mas nem sequer foi a primeira expulsão do Catar naquela noite. Antes, ao minuto 33, Roman Ahmed já tinha sido expulso, o que significava que o Catar estava reduzido a 9 jogadores muito antes de a entrada de Madibo acontecer. 2 cartões vermelhos num único jogo de Mundial já são, por si só, um acontecimento. 2 cartões vermelhos numa partida que também produz uma lesão capaz de ameaçar a carreira de um jogador de 24 anos no auge do seu desenvolvimento formam uma convergência que transforma um resultado de fase de grupos em algo muito mais difícil de classificar. Isto não foi apenas futebol. Foi um momento que expôs tudo o que há de cru e consequente em jogar a este nível. Koné foi retirado do relvado em maca, e num momento que comoveu praticamente todos os que assistiam, acenou ao público enquanto era levado, com a perna esquerda já imobilizada numa tala pneumática. Os adeptos canadianos no BC Place, 55 mil, gritaram o seu nome enquanto ele desaparecia pelo túnel. Foi levado diretamente para um hospital local em Vancouver nessa mesma noite. O diagnóstico confirmou o que aquele som junto à linha lateral já tinha anunciado: dupla fratura da tíbia e do perônio da perna esquerda. Entrou de imediato no bloco operatório. Na manhã seguinte, a Canada Soccer divulgou um comunicado a confirmar que Koné tinha sido submetido com sucesso a uma operação para reparar a fratura do membro inferior e que, embora se espere uma recuperação completa, vai falhar o resto do Campeonato do Mundo FIFA de 2026. A equipa médica do seu clube, o Sassuolo, trabalha com uma janela de recuperação de 4 a 6 meses, o que significa que quase certamente também não estará pronto para o início da época europeia de clubes. O seu colega Moise Bombito visitou-o no hospital nessa mesma noite e publicou uma fotografia dos dois juntos. Um gesto discreto, não era preciso qualquer declaração. Dizia tudo sobre o tipo de grupo que este é,
jovem, unido e profundamente investido uns nos outros para lá do que acontece dentro do campo. É aqui que a história toma um rumo que a maioria dos adeptos ocasionais talvez não visse chegar, porque passa do emocional para o estrutural. E esse elemento estrutural é uma das coisas mais importantes a compreender sobre a forma como o Mundial moderno funciona realmente nos bastidores. Koné joga pelo Sassuolo, na Serie A italiana. Quando os clubes libertam os seus jogadores para representarem as seleções nacionais num torneio da FIFA, como todos os clubes do mundo foram obrigados a fazer para este Mundial, aceitam um risco financeiro real. Se um jogador se lesiona ao serviço da seleção, o clube perde esse jogador durante semanas ou meses, continuando a suportar integralmente as obrigações salariais e sem qualquer contributo competitivo em troca. Isto não é um problema teórico. É exatamente aquilo com que o Sassuolo está agora a lidar, porque uma das peças importantes do seu meio-campo vai falhar não só este torneio, mas provavelmente boa parte do próximo ano competitivo. E nada disso foi escolha ou culpa do clube. Foi precisamente para este cenário que o Programa de Benefícios para Clubes da FIFA foi criado. O programa existe há anos sob várias formas, mas para o ciclo do Mundial de 2026, a FIFA expandiu-o de forma significativa. Em setembro de 2025, a FIFA anunciou que iria distribuir um valor recorde de 355 milhões de dólares a clubes de todo o mundo através do programa, um aumento de 70% face ao ciclo anterior. Esse dinheiro cobre duas categorias: clubes que libertaram jogadores para as fases de qualificação e clubes que libertaram jogadores para o torneio propriamente dito. Pela primeira vez na história da competição, os clubes que apenas participaram na fase de qualificação estão incluídos na distribuição, mesmo que os seus jogadores nunca tenham chegado ao Mundial. A conta funciona assim: os clubes recebem aproximadamente 5 mil dólares por jogador e por dia durante a fase do torneio, com cálculos baseados na inclusão no plantel e nos minutos jogados. Para a qualificação, o pagamento ronda os 2.360 dólares por jogador e por participação em jogo. Esta estrutura foi desenhada para garantir que os clubes não sejam penalizados financeiramente por disponibilizarem o seu melhor talento ao jogo global. Mas, para além dos pagamentos diários, o Programa de Proteção de Clubes, um braço separado do mesmo sistema, é ativado especificamente quando um jogador sofre uma lesão durante compromissos internacionais. Ao abrigo desse quadro de proteção, os clubes recebem compensação com base no salário fixo do jogador durante o período de incapacidade temporária total, que dure mais de 28 dias consecutivos. A lesão de Koné, uma dupla fratura que exigiu cirurgia de urgência e uma recuperação prevista de 4 a 6 meses, quase certamente se enquadra nesses termos. O Sassuolo está agora em posição de receber um pagamento significativo diretamente da FIFA para compensar a exposição financeira criada por esta lesão. Não o deixará totalmente ressarcido. Nenhum sistema de seguros o faz por completo. Mas existe, importa, e o caso de Koné é agora a ativação real de tudo aquilo para que esses mecanismos foram concebidos. Este detalhe importa para além do balanço do Sassuolo. É um lembrete de que, quando se vê um jogador entrar em campo num Mundial, há toda uma arquitetura financeira a operar invisivelmente por trás desse momento. Acordos de indemnização, estruturas de seguros, quadros de compensação negociados entre a FIFA, as federações nacionais, a Associação Europeia de Clubes e centenas de clubes individuais em todo o planeta. A maioria dos adeptos nunca pensa nisso, mas no momento em que um osso se parte num relvado em Vancouver, tudo isso se torna subitamente muito relevante. Agora recuemos um pouco e falemos do que este torneio já significou para o Canadá, porque a história da lesão, por mais importante que seja, existe dentro de uma narrativa maior, que é genuinamente histórica sob qualquer ponto de vista. A vitória por 6-0 sobre o Catar não foi apenas um resultado forte, foi a primeira vitória de sempre do Canadá num campeonato do mundo da FIFA. Isso não é pouco. O Canadá só se tinha qualificado para o Mundial uma vez antes da chegada desta geração, em 1986, quando foi eliminado sem marcar um único golo. 40 anos de esforço. 40 anos de desilusões e de perguntas sobre se o futebol poderia alguma vez afirmar-se verdadeiramente num país onde o hóquei define a identidade desportiva nacional. E então, numa noite de quinta-feira em Vancouver,
Jonathan David marcou um hat-trick. O Canadá fez 6 golos ao Catar, e a resposta a tudo isso tornou-se impossível de negar. David foi extraordinário. Marcou 3 vezes, a última nos 9 minutos de compensação acrescentados em grande parte por causa da paragem causada pela lesão de Koné. Mas, depois do jogo, David não estava com vontade de falar de si próprio nem do seu hat-trick. Estava visivelmente abalado pelo que aconteceu ao colega. Se há um lance em que não podes ganhar a bola, disse, simplesmente não faz sentido. É uma frase discreta, mas afiada. O tipo de coisa que um jogador diz quando o momento já ultrapassou a análise tática e entrou num território mais humano. Nathan Sejudo, o médio que entrou para substituir Koné, marcou o 4º golo do Canadá, menos de 10 minutos depois de entrar em campo. Depois levantou a camisola de Koné após o golo. Essa imagem, um jogador a festejar um golo num Mundial, erguendo a camisola de um colega lesionado, circulou quase de imediato nas redes sociais e tornou-se uma das imagens definidoras dos primeiros dias do torneio. Marsh levantou 6 dedos enquanto saía do relvado. 6 golos. Primeira vitória de sempre num Mundial. Depois disse aos jornalistas, ninguém vai esquecer isto. E nenhum canadiano vai esquecer este dia. Também afirmou que haverá 40 milhões de canadianos a dizer que estavam naquele estádio, mas que os 55 mil que realmente lá estiveram foram os sortudos. É o tipo de frase que um treinador diz quando o peso de um momento cai plenamente sobre ele. Mas por baixo de toda essa celebração, há um verdadeiro problema futebolístico para o Canadá no que resta do torneio. Koné somava 41 internacionalizações pela seleção nacional. Era uma força criativa no meio-campo central, o tipo de jogador que torna a equipa mais rápida e mais imprevisível na pressão. Tinha recuperado de uma lesão no pulso sofrida após um amigável de preparação contra a Irlanda, tinha feito uma exibição forte no empate a 1 do Canadá frente à Bósnia-Herzegovina em Toronto e vinha a ganhar verdadeiro embalo de jogo para jogo antes do encontro com o Catar. Tinha feito 24 anos apenas 2 dias antes dessa partida. Este era suposto ser o seu Mundial, a sua janela, o momento em que um jogador promissor se torna algo definitivo. Em vez disso, vai ver o resto a partir de uma cama de hospital e depois de uma sala de recuperação. E o Canadá tem de descobrir como substituir um jogador assim no meio de um torneio que, daqui para a frente, só se torna mais difícil. Marsh fez questão de estabelecer uma comparação direta com um revés que esta equipa já conhece. Recordou a fratura da perna que Tajon Buchanan sofreu num treino antes de um torneio anterior, dizendo que reconheceu imediatamente a lesão e que sabia por experiência como seria o caminho que se seguiria. Esta equipa, afirmou, já passou por momentos como este. Isso não torna a cena mais fácil de ver, mas significa que já desenvolveu a infraestrutura emocional necessária para sobreviver a ela. Toda a gente ficou destroçada quando aconteceu, disse Marsh. Mas tivemos de encontrar uma forma de nos mantermos concentrados. Sabíamos que Ismael queria que terminássemos o trabalho. Depois foi mais longe, dizendo que há 2 anos tenta explicar às pessoas o caráter deste grupo e que os momentos de adversidade são exatamente aqueles em que esse caráter se revela. Há uma camada nesta história que acrescenta uma dimensão genuinamente invulgar a uma noite já pesada. Segundo Marsh, Madibu, o jogador expulso pela entrada, entrou no balneário do Canadá depois do apito final e pediu pessoalmente desculpa a Koné. Marsh foi explícito sobre isso na conferência de imprensa. Disse, quero ser claro, o jogador pediu desculpa a Ismael, entrou no balneário e pediu-lhe desculpa, e Ismael disse isso à equipa. Não é algo comum no futebol internacional. Um jogador que acaba de receber cartão vermelho por uma falta que terminou o torneio de um adversário a entrar no balneário rival logo a seguir para pedir desculpa cara a cara. Seja qual for a avaliação da entrada em si, esse gesto diz alguma coisa. Reconhece a realidade humana que existe por baixo da dimensão competitiva. O ambiente pós-jogo entre as duas equipas técnicas foi menos harmonioso. Houve relatos de uma troca acesa entre Marsh e o selecionador do Catar depois do apito final, embora Marsh tenha sido deliberadamente contido quando questionado publicamente sobre o assunto. Não vale um segundo do nosso tempo esta noite, disse, e era evidente que falava a sério. Tinha coisas maiores em que pensar. O Mundial de 2026 tem decorrido dentro de um ambiente político muito mais complexo do que qualquer torneio da memória recente.
Os Estados Unidos, que servem como principal país anfitrião com 11 das 16 cidades-sede, estiveram no centro de uma controvérsia significativa durante toda a preparação do evento. O presidente Donald Trump, que fez do Mundial um ponto de investimento pessoal e político, reuniu-se com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, na Casa Branca no final de 2025 para formalizar o apoio do governo federal ao torneio. Essa reunião produziu uma iniciativa de facilitação de vistos destinada a suavizar a entrada de jogadores, oficiais e adeptos que viajassem para os Estados Unidos. Mas Trump também usou a ocasião para sugerir que cidade-sede que considerasse politicamente desfavoráveis, mencionando Seattle em concreto, poderiam potencialmente perder os jogos atribuídos se ele entendesse que as condições ali eram problemáticas. Infantino não se comprometeu com qualquer mudança, mas sublinhou que a segurança é a principal prioridade da FIFA, uma resposta cuidadosamente calibrada que acabou por não satisfazer plenamente nenhum dos lados do argumento. O panorama de imigração e vistos em torno deste torneio foi uma verdadeira complicação logística ao longo de todo o processo. Várias seleções nacionais e delegações de adeptos relataram dificuldades na obtenção de vistos de entrada ou enfrentaram uma incerteza prolongada dada a postura migratória mais ampla da atual administração. A participação do Irão atraiu particular atenção política devido às tensões geopolíticas em curso envolvendo os Estados Unidos e Israel. A FIFA manteve sempre que o desporto deve permanecer separado da política, embora esse princípio seja consideravelmente mais fácil de declarar num comunicado do que de executar quando o governo do principal país anfitrião está a inserir ativamente enquadramentos políticos nas operações do torneio. O papel do México como anfitrião veio acompanhado das suas próprias preocupações. No início de 2026, a violência ligada aos cartéis de droga, especificamente após a morte de Nemésio Oseguera, líder do cartel Jalisco Nova Geração, provocou grande instabilidade na região de Guadalajara, uma das cidades-sede mexicanas. A FIFA e as autoridades mexicanas insistiram que não havia risco para as operações do torneio, e o governador do estado de Jalisco rejeitou publicamente qualquer sugestão de que o Estatuto de Guadalajara como cidade-sede pudesse ser reconsiderado. O torneio avançou até agora sem incidentes de segurança ao nível dos recintos, mas a atmosfera política em torno deste Mundial não se parece com nada que o futebol tenha vivido na era moderna. Um torneio global organizado em 3 países, cada um com as suas próprias pressões internas, dinâmicas políticas e controvérsias públicas, cria uma camada de complexidade que a FIFA está a gerir em tempo real e da qual nenhuma neutralidade institucional a consegue proteger por completo. Perante todo esse pano de fundo, a vitória do Canadá por 6-0 sobre o Catar e a forma como esta equipa reagiu em tempo real à lesão de Koné parece mais do que apenas uma história de futebol. É a história de um grupo que se encontra a si próprio exatamente no momento em que o mundo inteiro está a olhar e que lida tanto com a glória como com a dor desse momento com um nível de caráter que merece mesmo ser assinalado. A pergunta agora, olhando para o que resta do Grupo B, é se o Canadá tem profundidade suficiente no meio-campo para sustentar o seu nível sem Koné até as rondas a eliminar. Ele era uma peça-chave. A sua ausência é real e cria pressão sobre os jogadores à sua volta, que terão de absorver responsabilidades que talvez não estivessem preparados para carregar. O Canadá está atualmente no topo do Grupo B com 4 pontos, ao lado da Suíça, após 2 jogos, o empate inicial com a Bósnia e a vitória por 6-0 sobre o Catar. A Suíça venceu o segundo jogo por 4-1 frente à Bósnia, o que significa que as duas equipas estão numa corrida direta pelo primeiro lugar do grupo à entrada da última ronda de jogos. Os riscos são significativos. A forma como o Canadá responder à perda de Koné no jogo restante da fase de grupos, e mais além dirá muito sobre se esta é uma equipa com verdadeira ambição nas rondas a eliminar, ou uma equipa que encontrou os limites da sua profundidade no pior momento possível. Marsh continua a dizer que este grupo é diferente, que o seu caráter é aquilo que o distingue de tudo o que veio antes na história do futebol canadiano. A quinta-feira em Vancouver foi a noite que produziu a prova mais clara até agora de que ele talvez tenha razão, não porque venceram por 6-0, mas pela forma como lidaram com tudo o resto que aquela noite lhes atirou. O osso partido, o colega levado em maca.
O peso de uma primeira vitória histórica num Mundial, ao lado de um momento humano verdadeiramente devastador. Eles lidaram com tudo. Koné, por sua vez, publicou nas redes sociais a partir do hospital, agradecendo aos colegas e aos adeptos pelo apoio, dizendo que vai voltar mais forte. Aos 24 anos, com uma recuperação completa esperada e uma longa carreira ainda pela frente, há todos os motivos para acreditar que é exatamente isso que vai acontecer. O som em Vancouver pode ter sido a pior parte da noite, mas não foi a última palavra.